Vencendo o complexo de inferioridade. Hoje você sai daqui como Deus lhe colocou, por cabeça nesta terra e não como cauda, por cima e não por baixo, tendo para emprestar e não tomando emprestado, porque Deus quer que você seja como Ele lhe criou, vitorioso em todas as coisas, mais do que vencedor, sempre conduzido em triunfo. Então hoje é noite de vencermos complexo de inferioridade, amém? Eu quero aproveitar este momento e dizer que temos um livro maravilhoso em nossa livraria, em Graça, Complexo de Inferioridade, do nosso querido Bispo Nacional, Miguel Ângelo Júnior, está disponível para aqueles que quiserem. Além da mensagem de hoje, do CD que vai estar disponível ao término do culto, também uma literatura maravilhosa para complementar este assunto. Vamos então para o que diz Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga, corramos. Com perseverança a carreira que nos está proposta. Oremos a Deus, Deus vai falar ao seu coração. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite preparada de antemão. Estas são as obras que são consequência da nossa fé. O culto, a adoração, o louvor, ó Deus, a comunhão dos santos, a celebração da ceia do Senhor, o memorial, ó Deus, a pregação da palavra, tudo isto, Pai, faz parte de propósitos e desígnios estabelecidos por Ti de antemão, na Tua soberania. E nós estamos aqui cumprindo a cada desígnio Teu, Pai. E nós nos abrimos para ouvir a Tua voz. Tu que tens tratado de nós, que tem cuidado de nós. Tu que tens, Pai, falado profundamente aos nossos corações e acompanhado cada mensagem com sinais, prodígios e maravilhas. Fala-nos hoje, Pai, mais uma vez, que nenhum filho possa sair daqui sem ouvir a voz do Pai. Por isso nós dizemos, Abba, Pai, querido Pai, queremos, Senhor, vencer o complexo de inferioridade definitivamente, para avançarmos para as grandes conquistas, para aquilo que está diante de nós, porque é uma carreira que nos está proposta, e Tu nos ajudas nesta noite, pelo conhecimento da palavra, a correr, Pai. Não há mais tempo a perder, e nós vamos, pela fé, alcançar esta carreira. Nós vamos terminar esta carreira sabendo que há um prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos pelo resultado desta mensagem. Amém? E toda a igreja diga amém. Amém. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pedras que vivem, reino e sacerdócio, ministros de uma nova aliança, a graça de Deus. Nós estamos prosseguindo nesta nossa jornada de conquistas. Deus nos colocou nesta terra como conquistadores, e nós vamos avançar ainda mais hoje, porque é plano de Deus, é parte dos propósitos de Deus, é direção de Deus para o nosso ministério. Conquista é algo que envolve movimento. Já falamos bastante sobre isso. Ninguém conquista nada sem que haja um movimento, sem uma ação. Conquistar é se mover na direção daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos. Conquista é ir em busca daquilo que nós amamos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós aprendemos a sonhar e a visualizar. Conquista
É acreditar também que nós podemos ser bem-sucedidos naquilo que nós empreendermos. Então, estamos entendendo que conquistas fazem parte da vida do cristão e estão inseridas numa carreira. Há uma carreira. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 12:1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira que Deus nos propõe, mas nós precisamos encontrá-la. E depois de encontrá-la, correr. Nós não podemos parar. Por isso o Senhor diz, correr com perseverança. Diga perseverança. Não se pode desistir da carreira. Não se pode retroceder. Nós temos que seguir em frente, porque aquele que fez a promessa é fiel. Isto é conquista. Então, conquista é possível para quem acredita que é possível. Você acredita em conquistas? Amém? Então, hoje, eu venho aqui falar, em nome de Jesus, à igreja, de um impedimento para a conquista. Veja que Deus tem sido tão maravilhoso com esta igreja, que iniciou o mês de setembro nos falando a respeito de fé. Nós tivemos cultos na sequência, falando do conteúdo da fé, do dom da fé. Então, que a fé, que é dom de Deus, que é tudo que Deus pode fazer, está na nossa vida. E como todas as coisas são possíveis quando nós ativamos esta fé. Deus nos falou como ativar esta fé, através da nossa confissão. Aquilo que eu creio, eu falo. Deus, depois de nos falar sobre fé, Deus nos traz para um módulo de encorajamento, onde Deus então nos ensina a aplicar a fé para conquistar. E Deus nos fala sobre conquistas. Como se conquistam coisas. Como nós podemos ver pequenas, médias, grandes conquistas ainda antes do término de 2007. Deus nos ensinou a conquistarmos a nós mesmos, olhando para dentro de nós. Deus nos ensinou a conquistar a comunhão dos santos, dos irmãos, a unidade. Deus nos ensinou a conquistar a adoração na igreja. Deus nos ensinou a conquistar o relógio de Deus nos céus, mostrando-nos como é que nós podemos mover o relógio celestial. Deus nos ensinou a conquistar sonhos, nos passando aqui estratégias, nos passando aqui caminhos bíblicos, princípios do coração do Pai, para que nós avançássemos na direção dos nossos sonhos. Por fim, Deus nos ensina a fazer com que os nossos sonhos se transformem em visões. Porque quando nós visualizamos um sonho dado por Deus, nós estamos mais próximos, nós sabemos como ir, para onde ir. Isso é importante. E depois de Deus nos ajudar a formarmos uma visão a respeito daquilo que nós queremos, para irmos adiante com as estratégias que Deus nos deu, Ele na sua soberania e no seu amor infinito, Ele vem e nos mostra que existem barreiras, que existem inimigos da fé, para que nós possamos vencê-los e não desistir daquilo que nós queremos conquistar. Então Deus vem e nos fala sobre a ansiedade. Vocês estão lembrados? Deus nos fala como vencer a ansiedade. Deus nos fala a respeito de medo. E nós temos um termômetro na nossa livraria quanto à saída dos CDs de mensagens. E o CD sobre o medo foi um dos que mais saiu, mostrando que quantas pessoas ainda no meio do povo de Deus sofrem ou sofriam. Graças a Deus fomos tratados, estamos sendo curados de medo, né? De pânico, de temores. Deus nos ensina então a lidar com ansiedade, a lidar com medo. Deus nos fala acerca da nossa carne. O bispo trouxe uma mensagem aqui no último domingo, falando como a nossa carne pode nos impedir quando nós não andamos no Espírito. Deus nos fala a respeito do poder que está na nossa vida, como nós temos um poder que é ilimitado, porque é o poder de Deus, e muitas vezes nós não usamos para vencer todas essas barreiras, essas adversidades.
E Deus está então nos mostrando que as conquistas estão possíveis a todos nós, mas que nós precisamos, cada um, descobrir o que é que o inimigo pode usar para nos impedir de alcançar estas grandes conquistas. E hoje, Deus vem falar à igreja sobre um inimigo feroz, sobre algo terrível, porque às vezes existem coisas que se instalam no emocional e que são oposições, são impedimentos para se alcançar os nossos sonhos, para se conquistar coisas grandes. Então, que inimigo é esse de uma grande conquista? O que pode parar a vida de um cristão? Porque já que conquista envolve movimento, o inimigo não quer que nós conquistemos. Então ele vai fazer de tudo para paralisar. Medo paralisa, ansiedade paralisa, não é verdade? Carne paralisa, não conhecer o poder de Deus paralisa. Então, nós estamos vendo como Deus maravilhosamente está nos ensinando a não deixarmos que nada nos paralise na vida, porque há conquistas para todos nós. Então, o que pode impedir alguém de prosseguir, de se movimentar na direção de grandes conquistas? Você já viu aqui, a verdade é que há uma carreira e há uma corrida. E nós precisamos ficar atentos às coisas que param essa corrida, porque nós não ignoramos mais os desígnios de Satanás. Um dos inimigos desta carreira, um dos inimigos desta corrida, um dos inimigos das conquistas, de colocarmos os sonhos por fé em ação, está diretamente ligado à vida emocional, ao psicológico do ser humano. Lembre-se que você não é só corpo, você não é só alma, e você também não é só espírito. Você é corpo, alma e espírito. Então você tem que aprender a lidar com o seu corpo, mas você tem que aprender a lidar também com a sua alma, e você tem que aprender a lidar com o seu espírito. Você precisa aprender a lidar com todas as áreas da sua vida, para você não viver desequilibrado. Infelizmente, hoje, a porcentagem de crentes desequilibrados é muito grande. Os consultórios de psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, a estatística que nós temos já de 2 ou 3 anos, é que 80% destas pessoas que frequentam esses consultórios são crentes. Isso é terrível, isso é estarrecedor. Por quê? Porque as pessoas entendem de salvação, confessam e creem e recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, mas só. Depois não tem alimento, não tem cuidado, não tem pastoreio, e não sabem desenvolver a salvação para a sua alma e para o seu corpo. Então o que nós vemos são muitos cristãos salvos, vão morar no céu, mas aqui na terra tem uma alma doente. Estão aí fazendo análise, fazendo terapia. Então, nós precisamos aprender a lidar com todas as áreas da nossa vida para não vivermos desequilibrados. Olha o que diz o sábio Salomão em Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Com a tristeza do coração, com o emocional desequilibrado, com o psicológico afetado, o espírito se abate. Então veja, o desequilíbrio emocional também afeta a vida espiritual. Quem está compreendendo? Amém? Então nós estamos colocando o nosso foco nesse inimigo, nessa barreira, nisso que pode paralisar toda a nossa vida. Qual é esse inimigo, bispa? Chama-se complexo de inferioridade. Ou sentimentos de inferioridade. Esses sentimentos, você precisa saber, esses sentimentos param a nossa vida. É esse sentimento que trava os nossos pés na corrida para a carreira, na corrida para a conquista, nos atrapalha, nos prejudica, pode até nos derrubar. Então diga, inferioridade pode me derrubar. Então vamos entender o que é inferioridade. Inferioridade é estar incerto.
Inferioridade é estar inseguro sobre si mesmo. Uma vida insegura é uma vida trágica. Uns têm insegurança quanto à sua aparência, não se acham dentro do padrão de beleza que a sociedade estabeleceu e começam a ter sentimentos incertos a seu próprio respeito. Às vezes é um sentimento persistente de inadequação. A pessoa não se adequa a nada, a nenhuma situação, a nenhum lugar. A pessoa se acha sempre fora da medida. A pessoa sempre se acha insuficiente. Inferioridade também é se sentir sem poder, se sentir pequeno, se sentir sem importância, menor, menos que os outros. Então eu tenho dito aqui, amados, que este inimigo que paralisa é maligno. E nós precisamos vencer isto aqui. Complexo de inferioridade chama-se maldição. É uma maldição. Por quê? Porque a inferioridade foi gerada pelo pecado. Foi a inferioridade, através do pecado, que tornou esse homem, que não era para ser inferior, se sentir desta forma, tornou este homem sem poder, menor. Foi o pecado que tornou o homem um miserável. O pecado é que torna o homem inferior, inseguro, incerto. Então, Adão, você sabe que Adão, ele não tinha nenhuma inferioridade, nenhum sentimento de inferioridade, até ele pecar. Ele não se sentia nada pequeno, menor, ele era normal, bem sucedido, bem com ele mesmo, bem resolvido, até o dia em que ele pecou. Vamos ver em Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, dominai. Era a ideia que Deus tinha passado para ele, o sentimento. Você tem domínio sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Amém. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Qual o complexo que tinha Adão? Nenhum. Tudo é dele, ele estava por cima, ele dominava, tudo era para ele. Ele estava bem resolvido. Mas em Gênesis 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, aí começou a inferioridade. Já olharam para si e já viram que faltava coisa. Faltava roupa. Até então, amados, sem o pecado, estava tudo bem. Estava tudo bem resolvido. Pecaram, os olhos se abriram, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Até então eles não se escondiam, eles não tinham motivo para se esconder. Aqui eles já estavam se sentindo pequenos, eles estavam inseguros, aqui eles já estavam inferiores, aqui eles já estavam... Aqui eles já estavam debilitados. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Ele sempre ouvia a voz do Senhor no jardim, mas agora tinha alguma coisa diferente. E porque estava nu, porque eu estou me achando inferior, infeliz, e estou inseguro, eu estou com medo, tive medo e me escondi. Então o pecado foi que gerou esse sentimento de inferioridade, de pequenez, de nudez, de inadequação, de vergonha. Só o pecado, amados, nos torna inferiores, pequenos, sabe? Inúteis e inadequados. Só o pecado faz isso com o ser humano. Em Romanos 3, 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Opa! Então o pecado se tornou disponível e passou a todos os homens. Todos em Adão se tornaram
pecadores. E a inferioridade gerada pelo pecado se tornou também disponível a todos os homens. Todos se tornaram carentes. Todos se tornaram inferiores. Mas Jesus veio, e ao vir, ele veio cuidar dos carentes. Diga glória a Deus. Jesus veio cuidar dos nossos pecados. Jesus veio cuidar das nossas inferioridades. Jesus veio perdoar os pecados. Jesus veio tirar toda a inferioridade gerada pelo pecado. Jesus tirou ou não? Se ele tirou a inferioridade gerada pelo pecado, quem se sente inferior está debaixo de uma mentira de Satanás. Porque Jesus já lhe voltou ao estado que você tinha antes do pecado. Você é superior. O versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, por graça, nós fomos justificados. Nós fomos tornados justos novamente. Fomos redimidos. Nossos pecados foram anulados. Diga glória a Deus. João 1:29 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, aqui, exatamente aqui está a resposta para todo sentimento de inferioridade. O pecado, amados, seria a única coisa nesta terra que poderia fazer de você alguém inferior. Mas Jesus veio tirar o pecado. E por isso, já tirou toda a inferioridade da sua vida. Diga glória a Deus. Diga: eu não sou inferior. Paulo aos Coríntios diz em 1 Coríntios 15:21: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então o pecado era a razão da inferioridade. E Jesus tomou a providência para acabar com isso. Jesus veio para acabar com a inferioridade causada pelo pecado. Veja Paulo aos Romanos 8:1. Agora, pois, agora, para quem está em Cristo, agora, olha o que diz o versículo: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu recebo para esta igreja esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está crendo? Então diga com fé, diga: para mim, não há mais condenação. Diga: porque não há mais pecado. Não há mais inferioridade. Amém? Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Diga: estou livre. Diga: do pecado, da morte, da inferioridade. Amados, debaixo do sangue de Cristo não há mais nenhuma condenação. Debaixo do sangue de Cristo não há mais nenhuma maldição, incluindo-se a inferioridade. Então você tem que ter fé no sangue de Jesus Cristo. Você tem que acreditar naquilo que o sangue de Cristo fez por você. Foi pelo sangue de Cristo, que nós superamos tudo que era contra nós. É por Jesus que nós podemos superar o que é contra nós. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E pelas suas chagas fomos. Então, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, o pecado foi tirado. E ele nos fez superar tudo aquilo que era contra nós. Diga: em Cristo, eu posso superar tudo que é contra mim. Então nós queremos, amados, que o complexo de inferioridade caia por terra hoje na vida de alguém que esteja se sentindo aquém, na vida de alguém que esteja se sentindo pequeno, inferior, menos que os outros, miserável, sem poder, fraco, inútil, desajustado, sabe? Porque esta é a forma de nós testemunharmos o que o sangue de Cristo fez por mim e por você. Nós vamos participar da ceia daqui a alguns minutos. O que é que você vai comemorar? O que é que você vai celebrar? É um memorial. Ora,
Vamos glorificar a Deus porque pelo sangue derramado na cruz, não há mais inferioridade nas nossas vidas. Ele nos restituiu a nossa superioridade do início. Então sinta dentro de você o poder daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Amém? Amém. O que foi feito na cruz tem que afetar totalmente as nossas vidas. Não pode afetar parcialmente. Amém? Nós não sentimos, nós não podemos nos sentir inferiores para ir ao trono da graça de Deus. Está disponível a você. A Bíblia diz que em tempos difíceis você tem que se chegar a Deus. Agora, se você se sente pequeno, inferior, não merecedor, você não vai. A Igreja Católica é que faz com que a pessoa se sinta inferior para ir direto ao trono. E então ela diz, peça a mãe, para que peça ao filho, para que peça ao pai, para que peça ao tio, para que peça ao Tadeu, para que peça ao Judas, e fica aquela passação toda. Por quê? Porque mostra que o homem é pecador, que o homem é inferior, que o homem é pequeno, que o homem não é merecedor de nada, então ele não pode chegar direto ao trono do Pai. Eles não acreditam no sangue de Cristo. Eles não colocam fé naquilo que foi feito na cruz do Calvário, quando o véu se rasgou de alto a baixo, e este sangue poderoso que foi ali vertido nos fez ter acesso direto ao trono da graça do Pai. Amados, Jesus veio por nós a esta terra. Jesus derramou o seu sangue para que aquele sangue fosse a prova cabal de que aquilo que Cristo estava fazendo na cruz iria afetar para sempre as nossas vidas. E a minha afetou para sempre, e a sua. Então glorifica a Deus nesta noite. Então, por causa do sangue de Cristo, nós passamos a ter livre acesso a Deus. Diga glória a Deus. Romanos 5:1 diz, justificado, pois, mediante a fé, é por fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, eu tenho paz com Deus. Diga, o sangue derramado fez esta obra. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, de inferioridade, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Amados, nós podemos chamar e clamar Abba, Pai, por causa do sangue de Jesus vertido na cruz. Amém? Versículo 16. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho 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 de Deus. Cadê a inferioridade de um filho de Deus? Não existe. O sangue vertido na cruz te colocou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Não há inferioridade para os que estão em Cristo Jesus. Vou dizer mais, você não está aqui por um acaso. Não existem coincidências. Não pense numa circunstância que lhe trouxe aqui hoje. A soberania de Deus lhe trouxe aqui hoje. Você tem um propósito de Deus para ver cumprido na sua vida. Deus escolheu você de antemão. Ele estabeleceu um plano vitorioso para você. Não duvide, porque hoje é dia de você se ver livre de qualquer sentimento de inferioridade. Deus quer que você avance. Há conquistas grandes lhe esperando. Amém? Ah, bispa, mas e se eu pequei? Se você pecou, em Cristo Jesus você foi perdoado. Você não é mais inferior. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados passados, presentes e se porventura cometermos algum no futuro. Cristo tem poder para fazer você ser salvo, amém? Para sempre. Você está branco, alvo como a neve, diga amém. E nós temos autoridade hoje para dizer isso por causa do sangue de Jesus Cristo. O reino de Deus não é um reino para covardes. Igreja não é para covardes. A igreja de Jesus Cristo, amados, o reino de Deus na terra, hoje manifestado através da igreja, é para os que têm autoridade.
é para os que conhecem a sua posição em Cristo Jesus. Você conhece quem você é amado de Deus, você é um eleito, você é um escolhido, você é uma pedra que vive, você é lavado no sangue do Cordeiro, você é alvo como a neve, é justificado, não consta mais nada, você é templo do Espírito Santo, você tem vida eterna, você tem vida em abundância, você tem a mente de Cristo, você é bom perfume, você é sal na terra, você é luz do mundo, você está por cima, você é cabeça e não cauda. Isto é igreja! Glória a Deus. Então você tem que chegar com autoridade diante do trono da graça de Deus, com ousadia, com fé e dizer: Deus, eu creio no teu sangue. Deus, eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, eu creio que tu és fiel na minha vida. Por causa do sangue, nós chegamos com autoridade. Só que você tem que testemunhar isso para que o diabo saiba que você acredita. Você tem que falar, você tem que viver esta verdade para que o diabo saiba que você acredita e que você tem fé na obra do sangue de Cristo no Calvário. Porque se você se acovarda, se você se acha inferior, o diabo diz, ele não acredita no sangue que Cristo derramou por ele. Hoje nós vamos sair daqui, amados, não vai ser só mais uma ceia. Hoje vai ser ousadia, hoje vai ser autoridade, hoje vai ser tomada de posse neste sangue de Jesus que tem poder na vida de quem é lavado por ele. E nós vamos dizer para o diabo, nós não somos inferiores, nós não vamos andar como cauda nesta terra, nós não somos menos do que ninguém, nós somos por cabeça, por causa do sangue de Cristo. Nós vamos testemunhar disso. Então veja, se eu começo a me sentir pequena, se eu começo a me sentir inferior, miserável, se eu começo a alimentar esses sentimentos de inferioridade, eu estou dizendo o quê? Eu não acredito, eu não tenho fé naquilo que o sangue de Cristo fez por mim. É isso que eu estou falando. Então, se eu começo a ter esse tipo de comportamento, de pensamento, de sentimento, eu vou estar dando um testemunho errado. E você não foi chamado para dar testemunho errado. Eu tenho que testemunhar da verdade de Deus. O inimigo tem que ver que eu acredito no que o sangue de Jesus fez por mim. E que nada nesta terra vai impedir o que eu e você temos direito a ser e a receber de Deus. Então nós temos que testemunhar. Diga, eu tenho que testemunhar. Porque o inimigo quer ver os crentes de cabeça baixa. O inimigo quer ver os crentes calados. O inimigo quer ver os crentes endividados, doentes, rastejando, pisados, massacrados, envergonhados, crente miserável, crente com escassez nas áreas da vida. Essa é a vontade do diabo. Mas quando você dá testemunho da sua fé em Cristo, quando você dá testemunho da obra de Cristo na cruz do Calvário por você, ninguém pode impedir você de chegar e de cumprir a carreira que lhe está proposta. Vai haver conquista na sua vida à medida em que você testemunhar da sua fé no sangue de Cristo vertido na cruz. Você renasceu em Cristo Jesus. E tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Cristo recebeu para dar, você também recebeu. Se você está em Cristo, você tem autoridade, você tem poder, você tem força, você tem sabedoria. Tudo que é de Cristo é seu. Amém? Você crê? Amém. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, não é nas águas, todos que crerem, todos que receberam a Cristo, estão envolvidos com Cristo, por cima, por baixo, por diante, por detrás, por de frente, batizados em Cristo. De Cristo vos revesti. Diga, eu estou revestido de Cristo. Você tem medo de quê? Se sente inferior a quem? Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus deu a Abraão uma herança. E por causa de Cristo, esta herança veio às nossas vidas. Então pense. Deus tem um compromisso, Deus tem um acordo, Deus tem uma aliança que não pode ser quebrada por nada. Agora, se você não acredita nisso, você se sente inferior.
Jesus veio a esta terra para cumprir o acordo. E para dizer a nós, vocês têm o direito que eu tenho. Vocês têm o poder que eu tenho. Vocês têm a autoridade que eu tenho. Jesus veio dizer e está lembrando a alguns e dizendo a outros nesta noite. Quando eu ressuscitei, você também foi ressuscitado comigo. Quando o poder me foi dado sobre tudo, você também recebeu poder sobre tudo. Tanto é que eu já te disse, está na palavra, na minha palavra. Ora, vocês farão as obras que eu faço e ainda maiores farão. Amados, há poder de Deus na sua vida. Não importa o que aconteça, se você reconhecer que está em Cristo, que você está coberto pelo sangue de Jesus, a inferioridade não poderá nunca mais lhe parar. Hoje é o fim da inferioridade. É o fim dos sentimentos de pequenez, de insegurança. Fale com Deus. Se abra com Deus. Porque com Deus nós superamos tudo. Ninguém pode ter nada se não for por Deus. Ninguém chega a algum lugar se não for por Deus. Então, sabe, não se diminua, não se menospreze. Não se inferiorize, não murmure com relação a você. Sabe, não reclame, não seja amargo, não seja pequeno. Não se atreva a dar forças ao inimigo com as suas palavras. Quando você diz, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu sou isto, eu sou aquilo, ou eu não cheguei, ou eu não tenho, ou eu não posso, eu não consigo. Você está dando força para o inimigo. Não é o testemunho de alguém que é lavado no sangue do Cordeiro. João 15:5 diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, não se pode viver. Sem Jesus, não se pode fazer nada. Sem Jesus, não se pode ter nada. Sem Jesus, não se consegue nada. Sem Jesus, não se chega a lugar nenhum. Mas e em Cristo, bispa? Em Cristo você pode tudo. Amém. Leia comigo Filipenses 4:3. Leia comigo. Tudo posso naquele. De novo, quantas coisas você pode? Tudo posso naquele. Diga de novo. Tudo posso naquele. Você pode tudo em quem? Quem é Ele? Quem é Ele? Você pode ou não pode, meu irmão? Pode, aleluia. Olha o seu irmão aí do lado, diga, podemos tudo. Amém. Hoje você precisa começar a olhar para dentro de você e enxergar, amados, através de Cristo. Cristo está na sua vida, sabia? Você precisa enxergar através de Cristo. Você vai se sentir diferente. Você vai se sentir melhor. Você vai se sentir poderoso. Se você obedecer a Deus, se você se envolver com Ele, se você tiver com Ele um relacionamento profundo, você cumprirá a carreira que lhe está proposta com sucesso. E esta carreira inclui grandes conquistas. 2 de Pedro 1,4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, já foram doadas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, livre-se do mundo. Se há alguém que entrou aqui esta noite e ainda tem coisa com o mundo, livre-se do mundo. Amado, corra para Jesus, envolva-se com Jesus, creia em Jesus, nele não há perdas, nele não há decepções, nele não há complexos, nele você conquista grandes coisas, nele você é invencível, nele você é grande, nele você é capaz, nele você é habilidoso, nele você tem a mente ativada, é nele. Sai fora desse mundo que jaz no maligno, vá para Cristo, envolva-se com Cristo, põe o reino em primeiro lugar. Viva a fé! Isso é cristianismo, o resto é enganação, é religião, é farisaísmo. Quem está em Cristo aqui? Amém. Se você está em Cristo, você será inferior a quê? Nada, diga nada. Você que está em Cristo não pode ser inferior a nada.
Se você ainda se sente inferior, esteja em Cristo. Envolva-se com Cristo. Permaneça em Cristo. Nós vamos agradecer a Deus pelo sangue de Cristo derramado. Diga, Senhor Jesus, obrigada pelo teu sangue. Obrigada pela tua obra em minha vida. Diga, eu tenho fé no sangue de Jesus. Diga, eu creio no poder daquilo que foi feito na cruz. Diga, obrigado, Senhor, porque não há mais condenação. Diga, obrigado, Senhor, porque não há mais pecado. Obrigado, Senhor, porque não há mais enfermidade. Obrigado, Senhor, porque a maldição foi quebrada. Obrigado, Senhor, porque em Ti eu posso todas as coisas. Diga, Tu estás em mim e eu estou em Ti. E em Ti eu me fortaleço. Diga, glória a Deus pelo seu sangue. Glória a Deus pelo seu sangue. Amém. Muito bem. Amém. Quero aplaudir, aplauda ao Senhor. Então, para nós encerrarmos a mensagem e participarmos desta ceia aqui de superioridade. Quais são, então, os sintomas de inferioridade? Porque, de repente, alguém pode estar aqui dizendo, não, eu acho que eu não tenho esse sentimento de inferioridade. Vamos fazer um teste. Vamos ver se há ainda algum resquício. Se o inimigo tem usado alguns desses sentimentos para impedir você de conquistar alguma coisa, de ir além, de percorrer a carreira que lhe está proposta. Quais os sintomas de inferioridade? A primeira coisa que a pessoa faz, quando ela tem sentimentos de inferioridade, complexo de inferioridade, é querer controlar os outros e não servir aos outros. Toda pessoa controladora, toda pessoa, obsessivamente controladora da vida do outro, tem sentimentos de inferioridade. Amados, nós não temos que tirar vantagens de ninguém. A inferioridade transforma e transtorna a vida do controlador, transforma num caos. Então, controlar os outros, querer mandar no outro, querer ter as rédeas da vida do outro, é sinal de inferioridade. Há sentimentos escondidos de pequenez, de fragilidade, e isso precisa ser curado hoje, pelo sangue de Jesus Cristo. Segundo sintoma de inferioridade, quanto mais a pessoa se sente inferior, mais ela quer se mostrar superior. Então, ela vive com uma máscara. É aquela pessoa que normalmente fala de si própria. Eu sou isso, eu estudei aquilo, eu já estive lá, eu já usei, eu já comi, eu já fui. Eu sou amigo de fulano, eu sou amiga de fulana. Faz parte do meu hall de amizade. O pessoal, a High Society paulistana. Eu sou amigo dos deputados, eu sou amigo do vereador, porque os melhores, eu e o presidente da república. As pessoas, amados, que têm sentimentos de inferioridade, normalmente elas querem se mostrar superiores. Ou falando, ou agindo de forma a passar para os outros que ela é superior. Usa uma máscara. A nossa superioridade não tem que ser sobre as pessoas, mas sobre o inimigo. A nossa superioridade tem que ser sobre as opressões da vida, sobre aquilo que quer nos fazer inferiores. Amém? Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção entre o seu povo. Se não fosse Jesus, saibam todos, se não fosse Jesus, nós não seríamos nada. Se não fosse Jesus, nós não faríamos nada. Se não fosse Jesus, todos nós ainda seríamos inferiores por causa do pecado. Então a superioridade, o poder, tem que ser sobre o inimigo. Tem que ser sobre o poder do mal, sobre os pensamentos, sobre o mundo, sobre os demônios, sobre a nossa carne, sobre tudo que se levanta contra a nossa vida. Aí sim nós devemos ser superiores. Então, primeiro sintoma de inferioridade,
querer controlar os outros. Segundo sintoma, querer impressionar os outros, se achando superior. Terceiro sintoma, viver se gabando. É aquele orgulho, aquela coisa tremenda, né? Este se gabando é eu, porque eu, porque eu, porque eu. Você percebe no palavreado de muitas pessoas. Porque eu, quando eu era, quando eu estive, quando eu fiz, quando eu faço, eu. Pode ver, aí é um sintoma de inferioridade. Amém? Amém? Então, o que nós temos que fazer, bispa? Nós temos que tirar o eu. Nós temos que tirar o egoísmo. Esse eu orgulhoso, esse eu egoísta, esse eu mandão, tem que sair, porque isso é sintoma de inferioridade. Amém? Quem não tem sentimentos ou complexo de inferioridade, é servo, não é mandão. Quarto sintoma, a pessoa admite que tem limitações, mas vive apontando as dos outros. Quando você vê alguém apontando os defeitos dos outros, esta pessoa quer que o foco saia da sua própria vida e vá para a do outro. Você pode ver, às vezes, até quando se apresenta uma crítica a alguém. Tem pessoas que não admitem crítica. Se você, ao ser criticado, responde rispidamente, já joga e vira a mesa e aponta o do outro, você tem sentimento de inferioridade, você precisa de cura de Jesus nesta noite. Porque críticas, todos nós precisamos saber lidar com elas. E precisamos refletir quando somos criticados. Porque se você souber refletir sobre aquilo, se não for uma boa coisa, você vai rechaçar e deixar de lado. Mas se for, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, se você é do tipo que quando é criticado, já vira o caminhão de melancia, já aponta logo, e você? Falou em você? Tem sentimento de inferioridade, tem complexo aí e precisa do sangue de Cristo hoje, mais rápido do que nunca. Por quê? Porque é a presa, é onde a vida está ficando travada para não conquistar grandes coisas. Amém? Apontar erro dos outros, amados, é fuga. Mateus 7, 1 a 5 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muitos que têm complexo de inferioridade, vivem julgando os outros, vivem apontando os outros, vivem condenando os outros, vivem porque o outro, porque eu vi, porque o outro, porque eu acho, porque eu sei de uma coisa e outra. Isso aí é pessoa doente da alma. Tem sentimentos, tem baixa autoestima. Quinto sintoma, falar dos outros com desdém. Quando fala do outro, grande coisa. Você já viu quando se conta às vezes um testemunho, você está falando bem de alguém, você está enaltecendo uma qualidade de alguém, a pessoa diz, grande coisa. Sabia que isso acontece dentro da igreja? Outro dia eu fiquei sabendo de uma moça que estava me elogiando aqui para alguém. Estava dizendo, como a bispa é carinhosa. Eu cheguei cheia de pecados, tal. Primeiro dia ela já me atendeu, já conversou comigo, já orou, já me deu um CD, etc. Como ela é espiritual, gente fina, gente boa, amorosa, tal. E a pessoa que estava ouvindo disse, verdade. Não posso contar o resto, senão eu estou apontando quem é. São pessoas com desdém. Sabe, pastor Henrique? Uma pessoa está elogiando, diz assim, idolatria é pecado. A moça diz, não, idolatria nenhuma. Estou ressaltando uma qualidade da bispa. Eu cheguei à igreja, cheia de pecado, não era ninguém. Fui conversar com ela, ela sentou comigo, me abraçou, orou comigo, me aconselhou, me deu uma palavra, me disse que eu podia estar entre as ovelhas, que Deus tinha uma obra na minha vida, eu estou elogiando. Amados, o que mostra isso?
uma dor de cotovelo, com todo respeito, uma inveja, um complexo de inferioridade. A verdade é que queria ser eu. Mas não pode, porque Deus chamou pessoas diferentes. Então, alguém a elogiar, a pessoa se sente o quê? Inferior. Ela se sente pequena. Vocês estão entendendo? Isso acontece com você, ou não? É triste, amados, quando você vê alguém falando bem do outro, a pessoa vê assim, verdade, que beleza, que maravilha, glória a Deus, não sabia disto, desta irmã, deste irmão, que coisa maravilhosa. Quer dizer que ele respondeu assim, nossa, que beleza, falou, se posicionou assim, que maravilha, glória a Deus. É duro quando diz, Então, desdém é uma coisa que Jesus diz aqui, tira primeiro o argueiro do teu olho antes de ficar vendo os defeitos do outro, não é? Isto o quê? Sinal de inferioridade. Então, não se sinta atacado quando alguém discordar de você. As pessoas não precisam ter a mesma opinião que a gente. Amém? Então, assim, eu penso assim, eu acho assim, eu creio dessa forma. Eu não. Por que você está bravo? Eu não penso assim. É um direito seu. Ora, você gritar e espernear não vai mudar o que eu creio ou o que eu penso. Então, pessoas que, discordam, elas têm que entender que ninguém precisa ter a mesma opinião. Você já olhou a pessoa que está do seu lado? Ela está vestida exatamente igual a você? Tem a mesma cor de cabelo? E? Quando a pessoa tem sentimentos de inferioridade, até o gosto do outro incomoda. A roupa do outro, o perfume do outro, o sapato do outro, tudo é inferior. Não é verdade? Como? Eu não gosto da forma como o pastor Maurício se veste. E aí? Vista-se do jeito que você gosta. Não é verdade? Amém. Glória a Deus. Agora, cuidado com os recalques, com os complexos. A vida é maravilhosa. Deus está nos ensinando, amados, que somos um corpo bem ajustado, o cabeça é Ele. Ele não olha o nosso corpo, o nosso exterior, Ele olha o nosso coração. E a Bíblia diz, se o teu coração for igual ao meu, me dá a mão que meu irmão tu és. Então assim, nós somos, amados, e somos irmãos pelo coração que nós temos. E não pela roupa, ou pelos gostos, ou pelas posições que nós defendemos. Amém? Amém, glória a Deus. Amado, você tem poder, você tem autoridade, você é superior, você é maior do que tudo isso, tá bem? Então acredite no que o sangue de Jesus fez por você, tenha fé no sacrifício de Cristo, em Cristo não há mais limitações, em Cristo não há mais crises emocionais, em Cristo não há mais inferioridade. Esses sintomas de inferioridade têm que cair por terra hoje na sua vida. Você recebe isso? Você identificou alguns sintomas em alguém? Ou em você? Cuidado, se você identificou em alguém, você precisa de oração. Amém? E você, amados, não tem que se comparar a ninguém. Não se compare a ninguém, isso é um erro, tá bem? Não se compare a ninguém. A sua superioridade tem que estar somente sobre a sua própria carne. Você é único diante de Deus. Você está em Cristo e Cristo está em você. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em você, a esperança da glória. Amados, que riqueza, Cristo está na sua vida, Cristo está na sua vida, e Cristo na sua vida é a esperança que você tem hoje para algo grande, para uma conquista maior, para aquilo que está preparado. Eu encerro com Gálatas 2:20, que diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus é tudo o que você precisa. Amém? A sua suficiência vem do Senhor. Então, não se sinta inferior. Você vai ser capacitado, habilitado pelo próprio Deus para os desafios, para aquilo que Deus colocar
à sua frente. Você é capaz, você é superior. Diga, eu não sou inferior. Diga, nunca mais inferioridade. Eu sou cabeça. Pelo sangue de Jesus Cristo. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus.